Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Ítalo e nesta aula eu vou te mostrar como utilizar o ChatGPT aqui diretamente no site, quanto também utilizar no navegador, aqui no navegador da Microsoft, o Edge, quanto também diretamente no Windows. Então são três possibilidades aí de acesso ao ChatGPT. Vem comigo! Vamos agora acessar a ferramenta. E aí existem algumas formas de você ter acesso ao ChatGPT. A primeira delas e principal é através do site oficial da ferramenta, chat.openai.com. Então é só clicar aqui em Login. Você vai indicar suas informações de autenticação. É possível criar uma nova conta, se você não estiver clicando aqui, ou o mais comum, utilizar uma própria conta que você já tenha do Google, da Microsoft ou da Apple. Aqui no meu caso, eu vou usar a conta que eu já tenho do Google. Então, vou clicar aqui em continuar com a conta Google. Pronto, já estou aqui na tela principal da ferramenta. E aí um detalhe importante, perceba que aqui na minha tela principal eu estou com o ChatGPT 4. E clicando nessa setinha, eu tenho o ChatGPT 3.5. Provavelmente, quando você se autenticar, o que você vai encontrar é o ChatGPT 3.5, que foi ali a primeira versão mais abrangente que ficou de conhecimento do público. Por que eu tenho essa versão 4.0? Porque eu assinei uma versão paga do ChatGPT, que na teoria traz respostas mais precisas, mais acuradas ali e possui melhor desempenho do que o ChatGPT 3.5. Isso não quer dizer que exista algum problema de você utilizar o ChatGPT 3.5. Não há problema algum. Você vai ver que na maioria das vezes a resposta dada, independente se é no 4, porque aqui é uma versão paga, ou no 3.5, ela vai ser basicamente a mesma. Mas existe uma forma de você utilizar o ChatGPT 4 de forma gratuita, que é através aqui do navegador da Microsoft, o Edge. Então, vou abrir aqui o meu navegador, o Edge, e vou acessar o site do Bing, que é o buscador da Microsoft, o similar ali ao Google. Então, bing.com, esse /new. Acessando desta forma, veja que eu tenho uma opção chamada Chat Agora. Quando eu clico aqui em Chat Agora, eu abro dentro do navegador o próprio ChatGPT. Então, a Microsoft vem implementando essa inteligência artificial em diversas das suas ferramentas. Temos aqui no navegador, tem também já na versão do Windows 11, em breve dentro das suas ferramentas aí de escritório, por exemplo, Word, Excel, PowerPoint e também, é claro, no Power BI. Ok? Agora que você já viu aqui duas das principais formas de acesso ao ChatGPT, vamos fazer aqui algumas perguntas de teste só para que você possa começar a se habituar com a ferramenta. Ao longo do curso, lembre-se que nós teremos diversas situações aqui de dicas que você pode utilizar no seu dia a dia para ser mais produtivo, para utilizar as ferramentas que nós ensinamos aqui de forma mais eficiente, mas também deixaremos conteúdos extras para que você possa aproveitar a ferramenta, inclusive para uso pessoal. Eu vou começar te dando um exemplo aqui da utilização do ChatGPT para uso pessoal. Suponha, por exemplo, que você vai fazer uma viagem para um estado ou para um país que você não conheça. Vamos simular aqui que a gente vai fazer uma viagem para um país desconhecido e que a gente tem poucas informações ali na internet. Vou simular, por exemplo, agora que vou fazer essa viagem para a Tailândia. Então, vou conversar com o ChatGPT, pedindo ele para me dar dicas de roteiros aqui para a Tailândia. E aí você pode ir adaptando de acordo com a sua necessidade. Então, vou fazer aqui uma pergunta para ele. Não vou ficar aqui digitando a pergunta e o vídeo rolando, então já vou colocar a pergunta direta para você ganhar tempo aí ao assistir a aula e a gente continua. Então, olha só, gerei aqui a primeira pergunta. Vou viajar para a Tailândia no mês de abril. Gostaria que você me fornecesse um roteiro resumido de 15 dias mostrando as principais cidades que eu possa visitar. Vamos ver o que ele nos responde. Estou fazendo aqui com o próprio 3.5, tá? Veja que ele me gerou a resposta e ele falou o seguinte, olha, a Tailândia é um destino incrível e eu vou te dar aqui um roteiro resumido de 15 dias. Dia 1 ao dia 3 em Bangkok, dia 4 ao dia 6 em Chiang Mai, 7 a 9 em Xangai e abaixo de cada uma das cidades ele já vai me dando aqui algumas dicas. Depois me dá aqui uma dica para ir para Phuket e ilhas próximas.
depois outras duas ilhas, Crabbe e Hailey Beach. Então ele está me ajudando aqui a organizar, por exemplo, um roteiro de viagem. E aí eu quero começar a especificar mais as informações dentro desse roteiro. Por exemplo, eu gostei da sugestão dele, então eu tenho 3 dias aqui em Bangkok. E eu vou fazer uma outra pergunta para ele me dar mais detalhes de situações que eu possa fazer aqui dentro de Bangkok. Então vou continuar conversando com ele. Agora eu vou colocar uma segunda pergunta. Ótimo, me forneça agora um roteiro detalhado de coisas para fazer em Bangkok, separando por atividades no turno da manhã, tarde e noite. Olha que interessante, vamos ver as respostas que ele vai nos dar. Então ele começa a ser mais específico. De manhã, visite o grande palácio e o templo do Buda, e ele começa a me dar as especificações. Só que aí observe o seguinte, eu fiz uma pergunta para ele que talvez não tenha sido a melhor. Eu pedi ele para me dar sugestões de coisas para fazer manhã, tarde e noite, mas eu não falei ali quantos dias que eu ficaria. E ele não conseguiu captar que eu aceitaria aqui esses 3 dias que ele me deu de sugestão. Então, quanto mais específico você for, melhor. Logo, vou corrigir essa pergunta. Então, vou copiar aqui a pergunta, vou colar aqui embaixo. Eu vou pedir de novo, me forneça agora um roteiro detalhado de 3 dias de coisas para fazer em Bangkok, separando por atividade no turno da manhã, tarde ou noite. Ou seja, eu quero que ele reescreva isso aqui, só que separando dia 1, dia 2, dia 3. Vamos ver se ele consegue nos trazer essa resposta. Então já começou aqui separando, ó, dia 1, manhã. Tem vezes que ele demora um pouquinho mais para gerar a resposta, tem vezes que ele demora menos. Então gerou aqui para o dia 1, o que eu vou fazer manhã, tarde e noite. Depois gerou dia 2, manhã, tarde e noite. Depois vai gerar aqui as informações para o dia 3. Então, eu consegui ser mais específico e, consequentemente, ele conseguiu trazer respostas mais precisas. Então, o segredo está em como fazer bem as perguntas. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui para ChatGPT 4 e vou fazer uma outra pergunta aqui mais de cunho acadêmico. E a pergunta que eu farei é, qual a importância do Excel e do Power BI no mercado de trabalho? E aí, eu vou deixar com essa pergunta genérica, sem especificar uma área. Vamos ver o que ele me traz de retorno. Primeiro, ele está me trazendo aqui informações de Excel, falou de versatilidade, análise de dados, planejamento e projeções, automação e eficiência. E de Power BI, ele fala ali de visualização de dados, relatórios, dashboards, business intelligence. Então, está me trazendo características importantes que o mercado de trabalho analisa e que essas duas ferramentas se encaixam bem. E aí, no final, ainda me fez um resumo aqui dessas duas ferramentas dentro do mercado. E aí, agora eu coloquei uma pergunta mais específica. Qual a importância do Excel na área de controle de qualidade? E me cite situações de utilização da ferramenta nesta área. E aí, veja, ele está me passando informações aqui de utilizações do Excel na área de controle de qualidade. Primeiro ele me fala de monitoramento e análise de dados de qualidade, depois ele me fala de criação de gráficos e relatórios, ferramentas de controle de qualidade, e aí ele me dá exemplos, inclusive, planilha de verificação, listas de controle, né, checklists, planejamento e previsão com projeções de qualidade, análise de causa raiz, enfim, me traz várias situações que, se bem analisadas, se bem interpretadas, eu posso, inclusive, levar isso para o meu dia a dia do trabalho. E aí é importante, na hora que você estiver realizando essas aulas, que você adapte as perguntas que nós estamos fazendo aqui dentro do seu próprio contexto e leia atentamente, para que você possa tirar insights valiosos ali. Mas veja que as respostas deles são bem interessantes. E para a gente finalizar, vou fazer agora a pergunta utilizando aqui o próprio Bing, que é o buscador aqui dentro do Edge, que é o navegador da Microsoft. E observe que eu tenho aqui um layout um pouquinho diferente, ele me dá alguns exemplos de coisas que ele poderia fazer, inclusive essa parte de código, a gente vai testar algumas coisas com Python, e o estilo de conversa, se mais balanceado, mais criativo, ou seja, ele extrapola mais ali um pouquinho, ou se mais pragmático, né, mais preciso. Vou falar para ele o seguinte agora, me liste 5 áreas em que o ChatGPT pode otimizar o trabalho. Exemplifique, uma pergunta mais aberta. Veja que ele me trouxe aqui
5 áreas em que o ChatGPT pode ser utilizado para otimizar o trabalho, e ele me listou redação de e-mails, organização de rotina, redação de textos, criação de roteiro para apresentações, explicação de termos técnicos. Mas aqui eu confesso que não era a resposta que eu esperava. Eu queria que ele me focasse mais em falar 5 profissões. Então talvez eu tenha que mudar um pouquinho essa pergunta para me liste 5 profissões. Vamos testar? Pronto, agora ele me deu aqui 5 exemplos de profissões: marketing, desenvolvimento de software, produção de conteúdo, publicidade e educação. Quando você utiliza a ferramenta aqui direto no navegador, ele gera inclusive links para sites de referência que ele usou ali inclusive para gerar essa resposta. Se eu repetisse essa mesma pergunta lá no meu prompt original, ou seja, aqui no próprio site do ChatGPT, vamos ver quais seriam as nossas respostas. Pronto, ele me trouxe aqui a resposta no site do próprio ChatGPT e eu quero comparar com a resposta que eu obtive ali no chat do navegador do Bing. Vamos comparar? Aqui no Bing ele falou de marketing, no próprio site do ChatGPT também. Ele falou de desenvolvimento de software, aqui também. Ele falou de produção de conteúdo, e aqui também, escritores e redatores. Publicidade acabou entrando junto aqui no marketing. Educação, ele manteve também nos dois, então perceba que existe uma certa sinergia das respostas. Só que aqui dentro do site do ChatGPT, eu acho o padrão de respostas mais interessante. Então ele me deu ali tópicos, por exemplo, e me contextualizou de uma forma mais eficiente como a ferramenta pode ser utilizada nessas profissões. Beleza? Mas é importante você testar aí os diversos padrões de resposta para você entender aquilo que fará mais sentido no seu dia a dia. Essa foi uma introdução de utilização da ferramenta, espero que você tenha gostado e que ela já comece a abrir a sua cabeça para possibilidades utilizando o ChatGPT. Até a próxima aula, tchau, tchau!